Estamos chegando ao final de mais um domingo, hoje 16 de março de 2025. Louvo a Deus pelas vidas de cada um de vocês. O Rio de Janeiro estava muito quente durante quase um mês. A gente aqui vivendo debaixo de um calor escaldante, mas em tudo devemos dar graça. E de uns 2 dias para cá, a temperatura caiu bastante, está bem mais amena e já tem chovido em algumas partes do estado do Rio de Janeiro. E nós também louvamos a Deus, porque em tudo devemos dar graça. Uma linda e abençoada noite a cada um de vocês, vocês que me acompanham no meu canal, vocês que estão me ajudando a divulgar, a compartilhar nas suas redes sociais, aos novos inscritos. Estamos nos aproximando de quase 5.500 inscritos no meu canal. Eu agradeço a cada um de vocês. O Evangelho da Graça, esse que teve oculto, mas nos últimos anos quis Deus que os nossos entendimentos fossem abertos para vivermos a graça de Deus. O tema que eu vou falar hoje, eu já até anunciei na última mensagem, a graça não permite usarmos a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. O sistema religioso doutrinal, eles não aceitam o Evangelho da graça de Deus, porque eles dizem que há liberdade. E há liberdade, sim. Somente o Evangelho da graça de Deus pode nos dar essa liberdade no Espírito que temos. Como está escrito na palavra do Senhor, na epístola de Paulo aos Coríntios, quando diz: o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Os espirituais, eles não vivem na prática das obras da carne, porque são espirituais. Essa liberdade é que eles não conseguem entender. Eles dizem que a graça, ela leva a cada um a viver. O termo, segundo eles, seriam libertinagem, porque eles dizem que quando a graça vem, abre o entendimento, a visão da graça, segundo eles, você pode fazer o que você quiser, porque somos já eleitos, predestinados, propriedade exclusiva de Deus. E aí eles dizem assim: se sois eleitos, predestinados, então pode-se fazer tudo o que quiser. Por que eles pensam assim? Porque eles são carnais. Os carnais pensam assim. Os carnais agem assim. Eles estão voltados para o mundo da carne. É com essas coisas que eles se preocupam.
e que não conseguem, eles mesmos se preocupando, deixar de praticar todas essas coisas. Mas a graça não permite que nós que temos o entendimento usarmos a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. A liberdade é um dos atributos ou valores mais apreciados pelo ser humano. Para alcançar a liberdade já foram feitas manifestações e revoluções. No mundo já foram travadas guerras. Muitos sangues na história já foram derramados por causa da liberdade. Mas não é essa liberdade que nós encontramos no Espírito. Quando Paulo diz que o Senhor é o Espírito, e aonde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. O Espírito de Deus, ele habita no nosso espírito. O Espírito do Senhor testifica que somos seus filhos. O Espírito do Senhor nos diz que somos espirituais e não carnais. Só encontramos no Cristo ressuscitado essa liberdade, porque foi revelado a Paulo através do Cristo ressurreto. Foi o Cristo ressuscitado que trouxe a revelação do evangelho da incircuncisão a Paulo, o apóstolo, chamado dos gentios, e tanto quanto outros crescem, porque os demais apóstolos, a eles foi confiado o evangelho da circuncisão, que eram para os judeus, para que eles pudessem crer no Messias. E uma vez crendo, esse crer na mente, eles seriam salvos de algo terrível que estava por vir, como veio a grande tribulação e o juízo de Deus. Os que crescem não passariam, mas os que não crescem passariam como passaram pela grande tribulação. Por isso que Paulo, ele tem essa consciência ao escrever na epístola de 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Ali está a liberdade. Irmãos, nós fomos chamados para a liberdade, mas não usamos a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Os espirituais não. Os que têm o entendimento não. Os que têm a mente ativada não. Mas os que estão com o véu posto sobre o rosto, mente cauterizada, que são cegos guiados por cego, esses dão liberdade e vivem, na verdade, muitas das vezes cometendo essas obras relacionadas pelo apóstolo Paulo quando ele escreve aos irmãos ali da Galácia. Nós que temos esse entendimento, procuramos servir uns aos outros mediante o amor, porque foi para a liberdade com que ele libertou. Por isso nós permanecemos firmes e não nos deixamos submeter ao jugo da escravidão. Lógico que são palavras de Paulo aos judeus, nas suas epístolas, aos Coríntios, aos Romanos, aos irmãos de Tessalônica, de Filipenses, ou seja, das suas cartas, todas elas que foram escritas por eles aos judeus. Nós, hoje,
todos somos filhos de Deus, um só povo, mas antes os judeus eram chamados de povo de Deus e os gentios estavam fora da comunidade de Israel. Mas a nossa promessa, quando eu digo a nossa, dos gentios, estava em Abraão. Fomos justificados pela fé. Já nascemos perfeito nele. Já nascemos nova criatura. Então, quando Paulo diz essas coisas, ele não estava dizendo para os gentios, mas sim tão somente para os judeus. Por que que eu estou tentando mostrar isso, esclarecer isso? Porque a religião, principalmente a evangélica, ela dá prosseguimento a tudo aquilo que o Cristo Nazareno veio para fazer. Eles pregam ainda a circuncisão. Eles estão ainda debaixo de preceitos. Eles estão ainda vivendo debaixo de rudimentos, de obras que têm que ser feitas para alcançar uma autojustiça. É um tal de fazer obra dentro dessas sinagogas. É um tal de fazer obra dentro desses ensinamentos trazidos por eles aos incautos, filhos de Deus que lá estão. E então há uma preocupação muito grande neles em ir ao monte, em frequentar o templo, em dizimar, enfim, de fazer todas essas coisas que lá dentro desses lugares são feitas com o intuito deles serem salvos. A salvação da forma, da maneira com que eles ensinam. Primeiro, rito aceitar Jesus. Segundo, se arrepender de pecados. Terceiro, agora se arrolar no rol de membro de uma instituição evangélica. Agora participar de pão e vinho e suco de uva, para que possa ter, segundo eles, uma comunhão com Deus e a comunhão uns com os outros. Quando eu disse ainda há pouco, nós temos comunhão uns para com os outros, porque a nossa mente, ela foi ativada, o entendimento veio. Hoje entendemos que não somos isso que vemos ou que dizem quem somos. Somos um espírito revestido de carne e sangue. E como um espírito que somos, vivemos nesse mundo espiritual de Deus. Deixamos de nos submeter a jugo. Em Cristo, reinamos e triunfamos. Vivemos e andamos tão somente por fé e não por vista. Não queremos ver para crer, mas o contrário, nós cremos. E por crermos em tudo quanto foi feito, nós tomamos posse. E com isso reinamos em vida. Entendemos qual é a sua perfeita, boa e agradável vontade e descansamos tão somente no Senhor. Sabemos que somos abençoados por todas as sortes de bênção e tomamos posse de todas as promessas. Isso sim é liberdade. Podemos dizer que somos livres. Nele, porque vivemos e andamos por fé. E não conseguimos viver assim lá na religião, porque a religião oprime, porque a religião aprisiona, nos torna verdadeiros escravos. A religião nos subjuga, nos ata um fardos pesados e nos faz andar nos preceitos dos homens. E ainda, mesmo a lei tendo sido cumprida, a lei que fora para os judeus, há rudimentos ainda estabelecidos por homens que se dizem ter uma autoridade espiritual dada por Deus e se intitula pastores, presbíteros, apóstolos, cheios de nomenclatura, e chamam os filhos de Deus de servos e de ovelha, e diz que eles têm que se sujeitar a eles, porque essa é a vontade de Deus. E assim então,
os nossos irmãos que lá estão seguem ritos, são dogmatizados, praticam liturgias, cerimoniais. Os faz seguir a essa suposta autoridade dos homens. Os torna subserviente, ou seja, a cumprir ordens de modo humilhante, atendendo à vontade desses homens de maneira submissa, porque é assim que vivem os que lá estão. Isso é o que, irmãos? Liberdade no espírito? Não. Isso é o que? É uma vida de escravidão. E é o que a religião tem feito com muitos. Nós somos testemunhas ocular disso, porque servimos lá um dia, estivemos lá aprisionados um dia, vivíamos lá debaixo de fardos e julgos, desses preceitos, obedecendo a esses homens, com a mente cauterizada, com os olhos espirituais fechados, sem conseguir enxergar as maravilhas de Deus, as bênçãos de Deus, essa tão excelência e maravilhosa graça. Mas eu quero dizer a você que ainda lá se encontra, para se livrar de todas essas coisas, o véu precisa ser tirado. A mente precisa ser iluminada. Os olhos espirituais precisam serem abertos. Ter a mente dele. Não ser carnal, viver o reino dele, que está dentro de cada um de nós. Entender que Deus é único, que ele é soberano, Senhor de tudo e de todos. É ele que reina sobre tudo e sobre todos. A honra é dele, o poder é dele, a glória é dele, o louvor é dele. Há um só pastor, há um só Senhor, há uma só fé, é uma unidade, há um só Espírito. Quando nós entendemos isso, só que esse entendimento, ele é dado tão somente pelo Espírito Santo. Quis o Espírito Santo me tirar o véu de você. E eu tenho absoluta certeza que Deus ainda tirará o véu de muitos dos nossos irmãos que lá estão aprisionados. É no tempo de Deus. Sabemos também que muitos partirão dessa vida ainda com um véu. E aí, qual é a diferença daqueles que o véu foi tirado para aqueles que o véu ainda não foi tirado? Ou daqueles que o véu nunca será tirado? É que aqui, enquanto viverem, eles não reinarão em vida. Eles, enquanto aqui viverem, viverão debaixo de fardos e jugo, aprisionados, seguindo homens e não sendo guiados como filhos de Deus que são, pelo Espírito de Deus. Porque os verdadeiros filhos de Deus, quando entendem, se submetem à direção e à vontade do Espírito Santo, como Paulo escreve aos Romanos capítulo 8, versículo 14. Então, esta é a palavra de hoje. A graça não permite usarmos a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Então fica aí isto para os religiosos evangélicos que pensam que nós, que hoje vivemos essa liberdade, estamos voltados para a libertinagem, para a prática das obras da carne. Não, sabemos que a carne se opõe ao Espírito e o Espírito opõe a carne. Mas nós que somos os espirituais, jamais seremos discernidos pelos carnais. E os carnais não poderão nos discernir, porque somos espirituais. Essa é a grande verdade, é a grande realidade. É o alimento sólido, é a palavra que liberta, que nos dá um entendimento, nos fez um dia deixar de ser menino, de ser criança, e nos tornamos adultos. Hoje o nosso alimento é este,
é um alimento sólido, que nos faz estarmos voltados para as coisas do alto, para as coisas de cima, pensando nas coisas do alto, nas coisas de cima, nos fazendo entender que nós já estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, que nós não somos daqui. Estamos aqui, mas não somos daqui. Esse é o entendimento. É isso que a graça de Deus faz com cada um de nós. Então, eu quero agradecer novamente aos novos inscritos, a você que divulga, a você que compartilha. Vamos levar, vamos semear e deixar por conta da ação tão somente do Espírito Santo. É o Espírito Santo que abre a mente, é o Espírito Santo que dá o entendimento, é o Espírito Santo que tira o véu. Forte abraço, beijo no coração, graça neles. Nós terminamos dizendo que nós, da graça de Deus, amamos vocês.